a diferença da mediunidade e da sensibilidade. Então, de uma maneira simplificada, eu quero trazer aí um aspecto dessa sensibilidade tão apurada que estão falando os hipersensíveis. E qual é a diferença do hipersensível e do mediúnico? A hipersensibilidade, ela é um incômodo na sua vida. Então vamos lá, uma etiqueta que te pega, isso é uma sensibilidade. O hipersensível, ele não consegue ficar com aquela etiqueta pegando. E como o exemplo que foi dado é mais ou menos como quando a gente toma muito sol e fica ardido. Qualquer coisinha que pega, até a blusa que você sempre usa, ela te machuca, ela te incomoda. O hipersensível é isso. A sensibilidade é isso. É uma coisa que não pode pegar. Então tem algumas pessoas que você pega no dedinho dela e o dedinho é hipersensível, dói. Então toca em algum lugar, ali dói, certo? Aquela parte você toca da mesma maneira nos dois lados do corpo, na mesma pressão de um lado, parece que... Ai, isso é sensibilidade, isso é hipersensibilidade. Muita luz, não consigo abrir o olho na luz, hipersensibilidade. O som me dói a cabeça muito, hipersensibilidade. Então eu não consigo entrar num lugar onde tem uma música muito alta, me dói a cabeça, dói o meu ouvido. Não é me incomoda, me irrita, não, dói. Sensibilidade, hipersensibilidade. Isso a gente pode categorizar como pessoas extremamente sensíveis, a hipersensibilidade a determinadas coisas. Tá? Ela entra em crise, em surto. Mediunidade. Andresa, eu sou emocional demais. Eu fico passando mal nos lugares que eu entro. Eu penso muito. Eu penso, conecto uma coisa com a outra coisa com a uma. Mediunidade. Isso não é hipersensibilidade, é mediunidade. Parece que eu sinto por todos os lados e eu fico emocionalmente mal, ou eu fico enjoada, ou eu fico porque não sei. E aí eu penso por um lado, penso pelo outro, sinto com... Parece que tudo se conecta, tenho uma vontade de melhorar o mundo, eu tenho uma vontade de melhorar o mundo, eu não sei porquê, é algo que me move. Mediunidade. Então, parece que a mediunidade, ela vem só de um lugar onde eu sinto o espírito, onde eu vou incorporar, ou onde eu vou ver as coisas, ou então vai vir uma voz me dar a resposta. Não, mas eu sinto muito, eu sou muito emocional e muito dramático, porque eu sinto, me dói ver a dor do outro, mediúnico, espiritualizado, não posso ver um cachorro na rua que eu fico triste, não é que me incomoda, não dá coceira, entende? Não é na pele, é no emocional, é mudar o mundo, é inconformidade com o mundo, porque não sei, seremos cada vez mais assim, cada vez mais mediúnicos. Então, mas eu não sou muito emocional, porque eu penso muito, se eu conecto com tudo, se tudo faz sentido pra mim, se eu olho uma coisa, olho o outro, dentro eu tô louca, mediúnico. Sensibilidade no toque, nessa coisa mais material. E aí é que a coisa complica. Por que a coisa complica? Porque existe o hipersensível e o mediúnico. Olha, essa sou eu. Eu não conseguia entrar na festinha de carnaval com aquele barulho alto. Eu não conseguia, doía o meu ouvido, eu chorava. Eu botava roupinha de festinha, toda bonita da fantasia que eu amava, aí minha mãe me levava lá e eu chorava desesperada porque eu não aguentava o som da caixa. Doía o meu ouvido, doía muito o meu ouvido. E eu queria ir embora. Eu amava a festinha junina. Amava vestir de caipirinha, pintinha, vestidinho, trancinha. Chegava lá, tinha fogos, eu tinha que ir embora. Porque eu chorava enlouquecidamente, porque doía o meu ouvido. Não é que eu ficava incomodada, não é que eu ficava irritada, não, doía. Hipersensibilidade. Aliada a uma conexão, uma vontade de mudar o mundo, uma dor que dói no meu coração. Quando eu vejo alguém em dor, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso pensar num jeito de ajudar essa pessoa. Dói em mim, tô captando, eu não sei por que tá doendo em mim, mas tá doendo, eu tô angustiada. Então, às vezes eu sinto umas coisas, sinto um sentimento, como eu senti na semana passada, de traição, parecia uma punhalada nas costas, eu olhava pra minha vida, não tinha nada. Eu olhava pro que estava acontecendo, não tinha acontecido nada. Eu falei, ou uma pré-munição, o que é mediunidade, ou eu tô sentindo, captando tudo que tá acontecendo, que vai ser trabalhado hoje na sustentação energética. Foi o que aconteceu na outra semana. Eu sentia absolutamente um sentimento de traição, de apunhalada pelas costas. Não era meu. Nem aconteceu nada antes e nem depois. Pode ser que aconteça? Pode. Ainda assim é o quê? Mediunidade.
captação num outro espaço-tempo. Ah, mas não aconteceu nada na minha vida. Pode não acontecer nada na minha vida, mas a gente não se conecta espiritualmente? Então, o que eu tô sentindo não pode ser algo que vai ser limpo no campo energético espiritual, que não necessariamente é meu? Mediunidade. Por que que eu sinto tudo? Porque eu tô ficando louca? Não, porque é mediunidade. Então, quando você une as duas coisas, se você não trabalhar a sua mediunidade, compreender a sua mediunidade, compreender isso, respeitar isso e também perceber, caso você seja hipersensível, que você precisa de uma estratégia que não vai dar para ir em alguns lugares, ou por mediunidade ou por sensibilidade. Cada um é único, cada um vai ter que achar como lidar com tudo isso no seu dia a dia. A gente não vai ficar numa cúpula de vidro fechada aqui. Você tem maridos, filhos, mães, amigos, pais, trabalho. Vai ter que lidar com isso. E isso não é um castigo, isso é o futuro. Nós somos esse futuro. A grande maioria que tá aqui veio antes. Por quê? Porque é um karma? Não, porque você falou que ia dar conta de mudar o mundo. Então, faça o seu trabalho. Ponto. Você acha que é sempre fácil pra mim? Todas as vezes. Tudo fácil. E olha que eu sempre falo pra você que não é. Eu não faço a marqueteira que faço de conta que minha vida é perfeita. Eu não sou essa, eu não faço isso. Eu digo sempre, mas ainda cria uma ideia ilusória, hipotética. Então vamos pensar numa tese que você vai defender. O que você tem? Você tem uma hipótese. E aí o que acontece? Você começa a olhar para tudo e tentar fazer aquilo que existe caber nessa hipótese. Aquilo que já foi comprovado, que você tenta caber na sua hipótese. Você precisa encaixar as peças para isso caber na sua hipótese. A questão é que tem hipóteses que são levantadas que não cabem, não se comprova. Até escutei outro dia um negócio que falava exatamente isso. Tem que ter, na minha hipótese, só funciona se tiver 10 planetas. Poxa, mas tem 12. Ah, esses outros, sei lá, não faz sentido, joga fora eles. Pra caber na minha hipótese, numa ideia pré-concebida da minha cabeça, só porque eu inventei, essa hipótese ela é infundada. Ok a gente levantar enquanto hipótese, mas quando você tenta encaixar as peças, ela é infundada. É uma hipótese que não se comprova, que não faz sentido. Então, volta no que eu tava falando da mediunidade e da sensibilidade. Uma pessoa que é sensível e mediúnica, ela não cabe em outras hipóteses, entende? Ah, mas e se eu não for mais sensível? Isso é uma hipótese que não vai caber, entende? É só eu não ser mais assim, é só eu ser uma pessoa extremamente organizada que eu vou ser. Não vai! Se você não se organizar e não entender como você funciona, essa hipótese só vai te fazer sofrer, ela é ilusória. Então eu preciso, claro, levantar algumas hipóteses, analisar essas hipóteses e olhar. Mas não, acho que eu... sei lá, não sou assim. É só olhar pra vida, olhar pro que você está conectado. Não tem uma hipótese. Senão você não estaria conectado, entende? Não tem como. Isso é só uma hipótese. Se eu fosse de outro jeito, eu estaria em outro lugar. Se você fosse de outro jeito. Só que se você está nesse lugar, é porque é desse jeito que você é. Não existe hipótese. Ou é só uma hipótese que não funciona. Mas a gente é terapeuta, ou no mínimo, se eu não sou terapeuta trabalhando com terapia, porque todo mundo não precisa ser. Não é porque você é mediúnico que você precisa ser terapeuta, certo? Porque todo mundo quer ser terapeuta, na hipótese. Porque terapeuta é escutar problema o dia inteiro. Nem todo mundo tem saco. Então, hipoteticamente, eu sou um terapeuta, mas não suporto ouvir problema. Não suporto ter que toda hora ficar ajudando a pessoa. Pô, que saco. Então, você não é terapeuta. Você é mediúnico. Tá tudo certo. Sustentação energética, desenvolvimento mediúnico, a nossa comunidade. Perfeito. Compreender sobre esses processos. Então, eu não quero tratar o outro. Não tenho saco para lidar com um neurodivergente. Não tenho saco. O neurodivergente, ele dá um trabalho danado. Pergunta pra mãe de um autista. Por isso é a briga. Porque todo mundo fala, não, mas eles são seres evoluídos, iluminados. São, mas é difícil pra caramba. Então eles falam, não romantiza, não é fácil. Então a mesma coisa, vai atender pessoas mediúnicas, pessoas que pensam 75 coisas ao mesmo tempo. Não é fácil. Como é que eu, que decidi ser terapeuta, posso encontrar uma maneira, não é outro curso, é presença. É me conectar ao ponto de estar presente para encontrar
encontrar uma ajuda dentro dessa pessoa. É presença. É igual para filho. Não é se livrar dele com a galinha pintadinha no tablet. E depois a culpa é da internet. Os vídeos tem muita coisa na internet. Não é a mãe que deixou o filho com a galinha pintadinha enquanto ela fazia outra coisa. Aí, Andresa, mas pode fazer na galinha? Pode, não o dia inteiro, né? Eu tô falando tudo isso porque tá todo mundo aí falando de frequência, de espiritualidade. É vídeo de frequência e espiritualidade pra todo lado. É só isso que eu vejo. Tudo os autoconhecimento. É só olhar e ver. Até a Anitta fala de autoconhecimento. Aí ela fez uma... É tão malandra, que ela fez... A Anitta continua no comando, gente. Esquece isso. Só que ela tava cansada de fazer show, viajar pra todo lado. Ela resolveu criar uma outra narrativa interessante pra todo mundo comprar. E todo mundo tá comprando. E tá tudo bem, ela tá lá na dela. Essa é o melhor dela. Agora, qual é o seu melhor? Qual é o seu melhor? Percebeu? Uma estratégia por trás. Tá tudo bem, esse é o melhor dela. Lugar, função e potência, ela tá no lugar, na função e na potência que é dela. Mas todo mundo que fala de energia não sacou espiritualidade, tá ainda querendo mudar as coisas. Quem ainda tenta mudar ou não se aceita ou não aceita o outro, não entendeu nada de energia ainda. Só entendeu da boca pra fora, na planilha. Essa frequência com essa com isso é isso. Isso é planilha, gente, não é espiritualidade e energia. Espiritualidade e energia é outra coisa. É efetivamente entender de fluxo. Então não tem como eu estar, não tem como acontecer uma coisa diferente do que acontece. É fluxo, vem antes da racionalidade. A racionalidade está aqui só para compreender o que já foi, não controlar. Ela não tem como controlar o que já aconteceu. Você quer um monte de cliente? Quer? Você quer o cliente que fala, faz uma macumba pra eu ficar com o meu namorado? Se você anunciar isso na internet, vai ficar cheinha. A sua página vai ficar encher, a sua agenda vai ficar bem cheia. Sacou o que aqui cada um quer? O que aqui dentro da gente tá vibrando e por quê? É difícil, sim, porque a gente inventou de que a gente achava que com as nossas habilidades a gente podia ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor. É difícil. Isso não nos torna melhor ou pior. Nada, só é mais difícil. Porque ser essencial é importante, mas... é fácil viver aqui, num mundo em que ninguém tá preocupado com isso? Não, é nós que resolvemos, não é o mundo que vai mudar pra gente ficar confortável. A gente que falou que ia vir aqui pra dar uma ajeitada nessa meleca. É só isso. A gente é que sintonizou com esse planeta. Porque tudo é por sintonia. Por que você não sintonizou lá com o planeta da sei lá de onde? Pra outro lugar. Porque tudo é por sintonia. Então, a gente precisa parar de reclamar, lamentar e criar ideias hipotéticas e olhar pra real. A realidade. Então lembra? Só a verdade vos libertará? Então, a verdade. Qual é a verdade? É a verdade, não a verdade da invenção da nossa cabeça. Eu vou falar um negócio aqui que é tão legal que isso aqui pode até dar um cortezinho. Corta e vai. Aí, esse aqui já vou dar o corte pronto. Todo mundo agora falando da descoberta das pirâmides. Ai, os espiritualistas tudo falando que debaixo da pirâmide tem um monte de coisa. Saiu tudo agora. Se vocês viram a descoberta, Os espiritualistas, os ganhos de consciência, todo mundo falando disso agora, né? Nossa, a descoberta que agora tem um equipamento. Gente, descobriram isso em 2022. Esses espiritualistas que nem estão falando agora. Foi em 2022 isso. Percebe que a gente tá seguindo um monte de gente que não sabe nem o vai da valsa. Aí viu um falar, o outro falar, ai, descobriu. Gente, mas já foi, ó. Materialmente descobriram em 2022, não foi agora. E estamos falando, um ouviu o outro falar, aí uma doida lá fala e todo mundo repete. Cara, mas isso já faz tempo que foi. Quais são as suas fontes? Espiritualista, da boca pra fora. Ai, mas precisa falar de tudo isso? Ah, pode falar. Mas estão mentindo pra humanidade? Pra mim não estão, cara, na boa. Porque eu já sei que a espiritualidade, que os processos, que a gente teve outras civilizações há muito tempo. Estão mentindo pra quem? A gente já vem falando de pirâmide só no espaço humanidade de 10 anos, 5 mil anos que estão falando de pirâmide. Então estão mentindo para a humanidade. Oi? Tá tudo aí, sempre teve. Qualquer engenheiro formado, que nem se formou direito, não precisa nem ser engenheiro, qualquer anta, que nem eu, que não sou engenheira, uma anta que nem eu, sei que não dá para construir a parede da casa sem base estrutural. Cai o prédio. Entendeu? Alguém já tentou construir um muro sem fazer a fundação? O muro cai. Você acha mesmo que uma pirâmide daquele tamanho não ia ter uma estrutura? Cai, gente. Eu não sou engenheiro, eu não sou o espírito de luz desenvolvido vindo dos outros planos para saber isso. O pedreiro que não sabe nem
escrever muitas vezes, sabe? É olhar e ver. E que diferença faz se tem estrutura? Óbvio que tem estrutura. E que diferença faz na nossa vida espiritual? Ai, que tem outros espíritos, mas você precisa de prova para saber disso? Porque eu não preciso. É de prova ainda que você precisa, de científico ainda que você precisa? Para acreditar, você precisa do científico? Lamento, você não vai ter. Porque chega uma hora que daqui não passarás. E não fui eu, Andresa, que falei não isso. É que eu sou mais uma anta no meio do mundo. Não foi eu não, entende? A ciência não tem interesse algum em descobrir ou em pesquisar. Porque a hora que a ciência pesquisar e descobrir tudo, a ciência acaba. Ela não vai criar provas contra si mesma. Você acha que vai ter investimento das indústrias, das empresas, para que tenha pesquisa científica para descobrir que o medicamento não precisa e que basta você comer alguma coisa boa, ser feliz, seguir seus instintos, observar seu corpo, que remédio não precisa? Você acha que alguma empresa que faz o investimento na pesquisa científica vai patrocinar o cientista por anos para descobrir que a empresa dela não serve para nada? Ou serve para muito pouco? É só o remédio específico, não todos. Você acha que ela vai descobrir e falar, olha, não precisa mais tomar os analgésicos, eles na verdade não servem para nada. Vive a sua mediunidade, entende a sua sensibilidade toda, que vai passar. E agora a gente não vende mais analgésico. Só o remédio específico para uma doença específica. A gente acha que isso vai acontecer? Vocês ainda estão esperando a comprovação das bases da pirâmide para entender que é isso? Nossa, Andresa, mas você não falou nada das pirâmides. Cara, primeiro que isso foi em 2022, pra mim... Eu acho que eu sou pouco marqueteira, né? Eu devia ser melhor nisso. Cara, se eu falasse, aí dá um monte de view, aí todo mundo fala. Tá, mas e? Espiritualmente falando, e? O que muda a minha espiritualidade? Ou a daqueles que eu ensino, saber que tem uma poste debaixo da pirâmide. Ai, porque alguém com uma ultra mega tecnologia. Cara, eu já acredito em ultra mega tecnologia vinda do espaço. A gente trabalha com Takanstock, taquiônica, manometria, TDR. Que ainda a gente não entendeu? Que eu achei que vocês já tinham entendido isso. Mas eu vou ficar aqui falando até vocês entenderem, porque essa é a minha função. Então eu espero que tenha desconstruído muitas crenças, não só sobre sensibilidade e mediunidade. Porque é simples. Sensibilidade e mediunidade é muito simples. Não falei em 2 segundos. E aí todo o resto, tentando de alguma maneira abrir a mente de vocês. Pra não sofrer tanto sobre uma coisa que já é. Eu não preciso abrir o coração de vocês. O coração de vocês eu já abri. Por isso vocês estão aqui. Isso é sintonia. Em algum lugar, a nossa frequência já se conectou. Então, abrir a mente é fazer vocês compreenderem que por alguma razão a nossa conexão é fluxo e já aconteceu. E não daria pra estar aqui se aqui não tivesse que estar. Não é um convencimento. Não é um ficar aqui. Não é. É conexão. Só que quando a gente fica pensando nesse monte de coisas, essa tentativa de controle, ela faz com que a gente simplesmente sofra. Só fique sofrendo, conjecturando 1000 coisas para tentar criar uma hipótese que não vai ser validada. Eu espero que tenha aberto a mente de vocês. Um beijo, gente. Tchau.